Fala meninas! Tudo bem? Vamos para mais um acontecimento, mais uma história. É tão gostoso, né? A gente reviver e contar e poder partilhar. E a minha vida tem muitas histórias. E quando a gente tem muitas coisas para contar, para partilhar, acredito que esse é o propósito, porque com certeza cada um de vocês que ouvir vai poder se ver, vai poder entender e vai também ter uma fé e esperança, porque se eu conseguir, você também consegue. Pois Deus, ele não faz exceção de pessoas, ele não escolhe alguém para vencer, ele escolheu todos para vencer. A escolha de vencer é nossa, de querer viver, de querer renunciar, de querer buscar. Então vamos lá. Vocês estão acompanhando a minha história, né, de infância, e eu falei sobre a minha casa, onde eu morava, e eu mudei para Itaquera, e falei da minha vida com Deus, como menina, as minhas experiências, e elas continuam. E o que eu vou relatar hoje é duas coisas muito fortes que aconteceu comigo. Eu estava já numa idade de jovem, já, né, de adolescente para jovem. E a primeira foi que quando... vocês lembram que eu falava da casa que a gente morava de favor, que era o chefe do meu pai. Nesse tempo, meu pai já não estava mais nessa empresa, estava em outra. Só que o ex-chefe dele deixou nós ficarmos na casa sem problema nenhum, né? Não teve nenhuma dificuldade pelo fato de ele não ser mais o chefe do meu pai. E passou acho que quase 10 anos que a gente estava lá. E eu ouvia meu pai e a mãe conversando, que alguma coisa não estava legal. E naquela fase já, meu pai e a mãe já tinham construído outro ambiente familiar. Então eles já conversavam de coisas sérias, sem que nós filhos soubessem. De fato, antes de ser mesmo a hora de cada um saber da verdade. E nessa fase a minha mãe já tinha mais duas meninas, que era a Rebeca e a Renata. Eram piquiticas, né? Mas não era mais 3, éramos 5 agora. E meu pai veio falando que o dono da casa pediu a casa e a gente teria que mudar. E a questão maior é que nós não tínhamos dinheiro para comprar. Seria necessário que a gente comprasse, mas a gente não tinha condição. E nem de pagar um aluguel, a gente não se preparou para isso. A primeira coisa que me veio foi a escola, os meus amigos, a igreja, a minha rua, os meus vizinhos. A gente tinha muito vínculo. Naquele tempo a gente brincava na rua, a gente tinha liberdade de ficar na casa dos vizinhos. Era uma vida totalmente diferente do que nós temos hoje. E que é muito bom, fez a diferença nas nossas vidas, essa fase na minha infância. E eu lembro que minha mãe conversava muito com meu pai, falando para ele assim, porque ele não conversa com o chefe dele. Meu pai trabalhava numa loja na Avenida Pajé, em São Paulo. E meu pai trabalhava muito mesmo, direto, fim de semana. Eu lembro que meu pai não tinha muito nem tempo para ficar em casa. Minha mãe falou para ele, converse com ele, você paga como hora extra, porque você tem bastante horas já lá, né? Só que meu pai sempre foi muito tímido nessa parte. Ele não tinha coragem de pedir, para ele seria uma humilhação. E eu lembro que minha mãe orou muito a respeito. E conversando com meu pai por várias vezes, meu pai decidiu conversar com ele. O não ele já tinha, né? Então, vamos ver o que ia acontecer. E ele, o chefe do meu pai, atendeu o pedido, fez um empréstimo naquela época, acho que era volta de 5 mil reais. A gente não conseguiu comprar uma casa num bairro bom de São Paulo, mas conseguimos comprar uma casa boa, de 4 cômodos, que acomodava todos nós. Em São Paulo, Grajaú. O bairro era um bairro de periferia, então assim, era um pouco complicado. Mas nós, gratos a Deus, pelaquela oportunidade. Mas não foi fácil aquela transição. A gente sofreu muito, pois a gente tinha muito vínculo naquela igreja. Como vocês estão acompanhando a minha história, viu que aquele povo era um povo que cuidou de nós, que nos ajudou, foi fundamental na nossa conversão, em tudo que a gente viveu naquele tempo. Então foi muito difícil, a gente sofreu muito, chorou muito. E a gente ainda ficava vindo alguns cultos pra Itaquera, porque é longe, mas dá pra vir tranquilo, né? E até que a gente chegamos lá no Grajaú, não tinha Brasil para Cristo Santo Amaro.
tinha só no centro de Santo Amaro, mas ali próximo não. Mas praticamente do lado da minha casa, na esquina, tinha uma igreja cristã primitiva, onde minha mãe começou a ir, meu pai, e a gente gostou e ficamos congregando durante 2 anos ali. Totalmente diferente do que a gente convivia, totalmente. Um outro momento, mas foi muito importante para nós também. E nosso crescimento espiritual, foi ali que a gente foi orar no monte, foi ali que a gente entendeu outras coisas que a gente não compreendia. E amadurecemos muito ali como família, né? Foi um tempo difícil, mas por outro lado foi bom na parte financeira. Pois foi nessa fase em que eu tinha uma carrocinha de cachorro-quente. A Belmira Marim amava vender cachorro-quente. Ali eu comecei a fazer os próprios molhos de tomate, onde hoje eu gosto muito de fazer e aprendi muito fazendo nessa carrocinha. Pois São Paulo, o cachorro-quente é diferente daqui de Sorocaba. Tem purê, tem molho de tomate, é muito bom. E meu pai tinha uma barraca num terminal de ônibus que ficava próximo, em cima, e eu ficava ali embaixo. Sempre gostei de venda, sempre gostei dessa área. Deu muito certo, muito certo. E ali, naquele contexto ali, eu namorava, né, com o filho do pastor. Então, onde era todos os olhos voltados para mim, né? Eles meio que preparou nós dois para assumir a igreja. E eu já ficava com muito medo, porque eu não me via, mas estava totalmente esperançosa, o namorado. Então, muitas coisas ali eu queria, mas não queria. Não tinha nem entendimento, nem maturidade ainda para compreender. Mas o inesperado aconteceu. Tivemos que mudar às pressas para outro lugar, outra cidade, que foi em Sorocaba, aqui onde nós estamos. Porque aconteceu algo muito difícil na minha família. O meu irmão acabou se envolvendo com algumas pessoas naquele lugar, onde todos nós fomos ameaçados ali de morte. Tínhamos que ir embora. E a gente foi, assim, rapidamente, da noite pro dia. Meu pai veio para Sorocaba, conversou com a minha tia que morava aqui. Minha tia viu uma casa muito boa para nós, a gente ia vender a casa lá de São Paulo para comprar a casa daqui. Enquanto isso, a gente ia ficar numa casa que ela tinha aqui em Sorocaba fechada, em que ela não usava. Então a gente veio para cá e ficou aqui. Foi muito difícil para mim. Nessa fase, eu vejo que eu fiquei muito revoltada, porque eu não entendia o que estava acontecendo. E ali eu já era mais crescida, tinha outros vínculos, então foi muito difícil. E São Paulo é a cidade que não para, e eu gosto de movimento, sempre gostei disso. E eu fui morar em Sorocaba aqui, numa zona industrial, onde passava ônibus de 1 em 1 hora, onde tudo era muito parado. Nossa, pra mim aquilo foi como se fosse um castigo, eu não acreditava que eu tava fazendo aqui nesse lugar. Foi difícil para eu aceitar viver aqui. E vocês devem se perguntando, né? Mas e o namorado? O namorado ficou, a gente terminou. Ele tentou algumas vezes, ele foi pra Sorocaba, a gente tentou até noivar, mas não deu certo. Eu terminei e aqui em Sorocaba eu comecei a ter muitas dificuldades aqui. Naquela época não se dava nome, né? Depressão, ou síndrome do pânico, ou crise de ansiedade, mas eu comecei a ter muitas dificuldades. Meu pai comprou uma casa não construída ainda. Então terminamos de construir a casa. Aí meu pai ficou durante quase, acho que mais de 1 ano, indo para Sorocaba, indo para São Paulo e vindo para Sorocaba. E a gente sozinha aqui em Sorocaba, até que ele conseguiu conciliar tudo e veio direto para cá. E terminou a nossa casa, a gente foi morar nessa casa, que era próximo da casa da minha tia ali, no mesmo bairro. E eu acho que devido a tudo que eu vinha sofrendo, a negação de não querer estar aqui, um novo momento, essa transição, eu comecei a ter alguns medos, eu não conseguia dormir à noite. Eu lembro que meu pai colocava o colchão do lado da minha cama, porque eu ouvia barulho, eu ouvia mexer na porta, eu via mexer na janela, eu sentia que tinha alguém dentro da casa. Foi muito difícil, eu vivi nesse período, que era a minha fase de meus 16 anos, mais ou menos, muito atormentada de muitas coisas, eu entendi que era traumas mesmo que eu vivi por tudo que estava me acontecendo ali. Mas o que eu quero deixar para vocês hoje, meninas,
o fato do olhar do meu pai. O meu pai, em nenhum momento, ele não tirava sarro, ele não achava que era mentira. Ele colocava o colchãozinho dele lá e ele só ia pro quarto quando ele via que eu dormia. Tinha noite que eu não dormia. Passava a noite inteira acordada, porque eu tinha muito medo. E ele passou toda essa fase junto comigo. Eu quis partilhar com vocês esse fato, porque daqui pra frente vocês vão conhecer muitas coisas particulares da minha vida que aconteceu aqui em Sorocaba. Então, desde que comecei a contar a minha história, eu já estou aqui em Sorocaba, já crescida e com algumas dificuldades. Mas o mais lindo é que nós encontramos o Brasil para Cristo aqui em Sorocaba. Era no santuário, ali em frente ao Terminal São Paulo, onde tinha o Ministério de Louvor, que fazia o louvorzão dos jovens de sexta-feira. E amava ir, a gente ia em todos, até que nós ficamos membros, né? Estamos até hoje nessa igreja. E foi muito especial para mim, porque muitas coisas em que eu vivi de cura foi dentro deste povo, dentro dessa irmandade, dessa comunidade, que veio me ajudando muito. E eu quero que você fique aí com um salzinho na boca, esperando o próximo acontecimento, para que você saiba muito mais coisas da minha vida. Sobre esse processo, o Senhor veio me curando, veio me ajudando. Não foi fácil, muitas coisas ainda aconteceu. Mas eu digo para você que hoje eu estou totalmente livre de tudo isso e construí uma linda família aqui nessa cidade. Olha, hoje eu falei bastante, né? Não deixe de deixar o seu like, compartilhar e comente. É muito importante para nós vocês comentar, porque dá divulgação pro canal. Eu vejo que muitas pessoas veem e gostam, mas o comentário é muito importante. Viu? Tenha uma excelente semana, aproveite essa quarentena, assista os vídeos e eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para você em cada fala minha. Deus abençoe. Fala, menina! Fala, menina! Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Fui! Meu amor. It's a little dream.